Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é o quadro querido aqui do nosso podcast, que é o Analisando. E o que é o Analisando, né? Vocês mandam histórias, vocês, nossos ouvintes, pra gente analisar, dar nossos pitacos, das nossas reflexões aqui com psicólogos dentro da limitação que esse podcast aqui tem. Pode ser sobre qualquer assunto da sua vida, sobre relacionamento, sobre família, sobre questões próprias, sobre relacionamento próprio, né, com você, autoestima, insegurança, enfim, trabalho. Tudo isso é mandado em anônimo. A gente não tenta divulgar nome, nem cidade, nem data, porque a gente não quer que fique óbvio, a gente não quer machucar ninguém, a gente não tá aqui pra expor ninguém no final do dia. A gente tá muito aqui mais pra dar uma orientada dentro do que a gente consegue aqui. Então, se você quiser participar desse quadro e mandar a sua história pra gente, você pode ir no podcastpsicologiasincera@gmail.com, manda o seu e-mail, fala já no e-mail qual é o tema que você quer abordar e tudo mais, que já ajuda a gente a classificar lá os e-mails e colocar as histórias aqui. E normalmente a gente tenta juntar histórias que tem coisas a ver uma com a outra pra gente conseguir falar coisas similares, dar orientações similares aqui entre as histórias. E se você já tá careca de conhecer a gente, mas gostaria de uma certa prioridade na fila de histórias, você pode se tornar nosso apoiador. O link do Orelo vai estar aqui na descrição. E lá a gente tem um código especial com a nossa comunidade, com os nossos ouvintes de lá, que lá vocês mandam e a gente já sabe que vocês são apoiadores e vocês vão ser provavelmente o próximo episódio, ou enfim, vai entrar logo na fila em seguida para vocês estarem aqui sendo analisados. Acaba que, como a gente recebe muita história, a gente vai juntando de acordo com o que faz sentido e vocês vão ter esse certo privilégio, né, essa certa prioridade que a gente tá falando. Então, além disso, né, de você se tornar nosso apoiador, você vai ajudar muito a gente, porque faz muita diferença esse apoio que vocês dão. É um valor super simbólico pra gente, mas super ajuda a manter o nosso podcast aqui no ar. Então, bora de primeira história? Então, bora de primeira história. Oi meninas, tudo bem? Eu terminei um namoro de 1 ano e meio com um verdadeiro psicopata. Foi bem pesado e eu fiquei fragilizada e insegura. Muito insegura. Passados 2 meses, conheci um rapaz por aplicativo que já tinha ficado com uma colega e a colega me abriu os olhos e disse que ele era um tremendo filho da puta. Acabei pegando ele na mentira por uma coisa bem besta. Ele mentiu que não tinha Instagram e fez o maior drama quando eu descobri. No fim, acabei dando uma chance pra ele, mas sentia que tinha algo de errado, sabe? Não sabia até que ponto era trauma da situação com o ex e até que ponto ele me deixava insegura. A gente conversava muito por vídeo, por WhatsApp e era uma delícia a gente juntos. Fui viajar e quando voltei ele me pediu em namoro e eu aceitei, mas ainda sentia algo errado. Não conheci família, amigos e eu falava que não estava me sentindo segura até o momento que achei melhor terminar, mas me arrependi porque gostava dele. Quis voltar e ele veio com a proposta da gente ir com calma, não namorar, não se seguir em rede social, não conhecer a família e eu disse que não aceitaria. Falei que ele tinha mentido, eu perdoei e que agora era o momento dele retribuir esse voto de confiança. Ele disse que tinha medo da forma que eu brigava com ele e tal. Só que assim, 2 dias depois eu peguei ele numa mentira lascada. Um final de semana, ele fingiu ter uma crise de pânico para não ir num aniversário que ele não queria que eu fosse e para não ir na casa dele quando o irmão e a cunhada estavam lá. Acabei pegando pelas redes sociais, ele me chamou de stalker, me comparou com o meu ex e eu o chamei de narcisista, mentiroso, manipulador do caralho. E excluir. Uma semana depois, ele pede desculpas, dizendo que não teve responsabilidade afetiva, que queria voltar e tal. Só que assim, até o momento, ele só fala, não faz, e fica dando muita mancada. No sábado, ficamos de conversar e ele nem mensagem no final de semana me mandou. Ontem decidi colocar um fim e ficamos amigos. Aí, fizemos uma chamada de vídeo e conversamos mais de 3 horas. Acabei baixando a guarda, me abri, falei que gostava dele e que queria voltar com ele. Ele ficou colocando um monte de empecilho, ou seja, quando ele quer voltar, eu tenho que estar à disposição. Mas quando eu falo, ele não quer e ainda fala que não vai voltar comigo por WhatsApp. Ele fala que é complexo e que não sabe se vai atender às minhas expectativas. No fim, eu falei que o meu limite era aquele e que eu não ia passar por cima de mim. E que se ele não quisesse, estava tudo bem. Eu não ia insistir
e que ele era controverso, porque falava uma coisa, mas demonstrava outra. Resultado: eu tô totalmente sem entender se eu que sou doida ou se de fato o cara tá me enrolando e só quer me cozinhar. O pior é que eu falei que eu não queria mais nada com ele porque precisava de tranquilidade pra focar nas minhas coisas. Aí ele defende falando que namorar ajuda. E quando eu falo que ok, que quero voltar, ele vem com essa. Ele tá me enrolando rude, né? A gente se conhece, tá nesse rolo há pouco tempo, mas estou apaixonada. Só que não quero passar por cima de mim, dos meus princípios e dos meus limites. Não sei o que fazer ou pensar. Penso em deixar pra lá e seguir. Gente, que situação complicada. Eu super entendo você tá com essa sensação que você é doida, né? Você é maluca, porque é um morde-a-sopra o tempo inteiro, né? Quando ele vê que vai te perder e você tá seguindo em frente, já tá fazendo suas coisas, ou bloqueou ele e tudo mais, ele vem com um love bombing, que eu acho que a gente já tem episódio sobre isso, mas você consegue ver muito esse ciclo da lua de mel e abuso, lua de mel e abuso, lua de mel e abuso. Ele chega, fala que vai mudar, que não teve. Ele usa até palavras bonitas, né? Não tive responsabilidade emocional. Então, assim, ele tem um certo grau de consciência. Ele não é uma pessoa que está fazendo inconsciente essas coisas, no sentido de, nossa, não sei que eu estou fazendo cagada. Não, sabe que está fazendo cagada e continua fazendo. Mas ele sabe apertar os seus botões para voltar. E aqui nessa história, obviamente, não ficou muito claro quais são esses botões que ele aperta que fazem você querer estar ali de volta nessa situação. Mas o que acaba acontecendo é que eu fico até meio confusa também nessa história, por que ele que está nesse relacionamento? Porque ele tem muito um posicionamento de não querer te assumir, de não querer estar te dando segurança, de não fechar, sabe, com você no relacionamento. E o que faz ele estar numa relação se muitas vezes ele quer ter uma vida do qual você não participa, do qual ele não quer que você vá nos eventos, não quer que você esteja nas redes sociais dele. Isso é meio surtante mesmo, sabe? E eu super valido essa sua sensação. Fiquei me perguntando que talvez o que ele quer e o que ele recebe dessa relação não é a relação em si, né? Mas assim, o que ele pode estar recebendo para além dessa relação que ele não quer assumir, que mantém ele ali e que faz com que ele tente manter você ali. Porque dentro disso que a Ana Teresa falou, assim, de entender essa sua sensação de será que eu sou doida, né? Assim, eu fiquei lendo a história e também me senti muito confusa lendo a história, assim. É muita confusão, é muito vai e vem. E aí eu fico me perguntando se não é essa também a sua sensação, assim, de estar muito confusa. E o que tem dentro dessa confusão, né? É uma pergunta que eu faço para você refletir. E outro ponto que eu queria falar em relação a isso de você se sentir doida, que é uma frase que eu gosto muito de falar nessas situações, tanto enquanto terapeuta com as minhas clientes, quanto inclusive na minha vida pessoal, com as minhas amigas, enfim, que é esse lugar da mulher ser taxada de louca ou se sentir louca. E uma pergunta que eu gosto de fazer é: você é louca ou você foi enlouquecida? Porque o que acontece frequentemente é isso, né? Você falou um pouquinho do seu contexto no seu namoro que foi pesado, que você ficou fragilizada, insegura. Eu assumo que provavelmente foi um relacionamento, se não abusivo, no mínimo bastante tóxico pra você. E são relações enlouquecedoras mesmo. São relações que enlouquecem a gente, né? Então é só um ponto que eu queria trazer pra você, assim, de questionar. Você falou, pra entender se você é doida. Você pode ter sido enlouquecida nesse sentido, assim, de tanto vai e vem, de tantos sinais contrários, que é um contexto enlouquecedor mesmo, né? E como que ele fica nesse lugar. Assim, eu vejo muita manipulação nessa história. Eu não sei se de forma consciente ou inconsciente da parte dele, como a Ana Teresa falou, parece que ele tem algum grau de consciência aí quando ele usa a palavra responsabilidade afetiva, que é muito curioso. Inclusive, eu tava vendo um post outro dia da Valesca Zanello falando sobre isso. Valesca Zanello é uma psicóloga que a gente já mencionou aqui no podcast, é ela quem tem toda a teoria e ela que fala sobre a questão da prateleira do amor, né? A gente pode até deixar aqui na descrição do episódio alguns episódios que a gente já fez, explicando um pouco mais sobre isso, que a gente não vai se alongar nisso aqui no episódio de hoje, mas essa psicóloga tava falando outro dia como que existe hoje uma parcela de homens que, inclusive, eles se educam em questões de gênero, então eles já sabem as palavras bonitas pra falar, eles já sabem algumas dessas dinâmicas, e, por exemplo, usar a palavra responsabilidade afetiva pode cair no meio desse guarda-chuva, né? Mas como que, de alguma forma, ao fazer isso, eles adquirem mais poder ainda, né? Porque é isso, eles já sabem quais palavras usar. Então, não é numa intenção de desconstrução genuína e autêntica desse papel de gênero que gera dinâmicas extremamente tóxicas e hierárquicas nas relações. Mas acaba sendo mais uma munição de manipulação. Não sei se é o caso desse cara que você falou, mas fica esse sinal de alerta de possivelmente ser isso quando ele fala isso, né? Volta, pede desculpa, ele não teve responsabilidade afetiva, então ele parece muito consciente, né? Mas será que é mesmo, assim?
Porque quando você fala de você querer voltar e ele falar que não, né, que você tem que estar à disposição, mas quando você fala que você não quer, aí que ele fala que ele quer, assim, parece que o poder de decisão tá sempre na mão dele, e aí isso já mostra esses traços de um relacionamento tóxico ou abusivo, de que parece que ele é quem decide, né, o poder tá muito na mão dele. Eu fico até pensando em papéis também de gênero, que a Ana Luísa tá falando e falou muito bem sobre. E o quanto esse homem, né, que você tá, porque eu tô entendendo que vocês são maiores de idade, né? Então podemos falar que todo mundo daí já é responsável pelo que faz perante a lei. Muitas vezes o homem, pra ele se afirmar como homem, ele tem que ser o comedor, ele tem que ser a pessoa que sai dando em cima de todo mundo, que sai pegando todo mundo, e eu não sei o quanto isso é tão enraizado nele que ele não consegue sustentar uma relação com você porque ele precisa estar muito performando esse papel pros outros, pra uma autoafirmação. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. E por conta disso, quando ele fica muito nessa questão performática de autoafirmação, eu fico me perguntando qual é a qualidade das relações dele, se ele não pode se pôr vulnerável, ele sempre tem que ser o homem incrível lá, bruto, fechadão. Não sei se o seu relacionamento dá um lugar pra ele de vulnerabilidade. Vocês ficam conversando durante 3 horas durante o videochamada. Não tem como você ficar numa conversa de 3 horas e não aprofundar coisas sobre você. Mas será que ele tem essa qualidade de relação na vida dele, se ele tem uma questão de performance muito grande de gênero? Que normalmente homens são pessoas que se sentem mais sozinhas, muitas vezes nas relações, não conversam sobre coisas muito profundas, e as namoradas e as mulheres da vida deles é que entram nesse lugar de suprir emocionalmente uma coisa que eles não são supridos nos meios. Se for esse caso, né? Porque eu só tô aqui jogando uma hipótese. Só que aí você consegue ver que você também não é um papel muito legal de você tá, porque você tá ali como suporte emocional, mas sem receber o que você precisa pra você ter suporte emocional. E outra coisa que eu fiquei pensando, assim, bem do início da história, né? Que é o que te fez ir pra essa relação, assim? Porque lendo essa história, eu fiquei com uma sensação de que tem muita coisa que aqui a gente não vai, como na maioria das vezes é, né? Afinal, essa é uma história aqui que a gente recebe, é um resumo muito grande de toda uma vida de uma pessoa, mas eu fiquei com uma sensação de que tem muita coisa ainda que a gente precisaria entender, talvez, numa terapia, porque me chamou muita atenção esse seu movimento de, no momento que você tava fragilizada, que você tinha saído de uma relação bem pesada, tava insegura, e aí você conhece pouco tempo depois essa pessoa, e você já recebe, assim, algum dado dessa pessoa. Claro que a gente pode falar que, nossa, não julgue um livro pela capa. A experiência que uma colega sua teve com esse cara não necessariamente vai ser a experiência que você teve, e tudo bem, a gente pode levar isso em consideração, claro. Mas me chamou a atenção que me parece que você teve várias evidências no início dessa relação, primeiro com a experiência de outra pessoa te falando que ele era um tremendo de um filho da puta, mas depois na sua própria experiência, e você começou a história falando isso, então eu entendo que foi no início da sua relação com ele que você já acabou pegando ele numa super mentira, dele mentir que não tinha Instagram, e assim, pra quê, né? Mas percebe, assim, que você já teve dados, você já teve evidências de algo sobre ele, assim. Não dá pra taxar nada nesse primeiro momento, mas o que faz você ter continuado indo atrás, tendo tido esses indícios e depois, né, que parece que ele mentiu de novo pra você, você continuou lá. Então é uma parte da história e da sua vida que eu tentaria entender melhor e conhecer melhor sobre, né, pra gente entender o que pode acontecer aí, o que tem nesse seu contexto, que parece que você vai abrindo mão e vai passando por cima e em prol de quê, né? E aí eu fico pensando mais uma vez no que a Ana Teresa falou, desse lugar dos papéis de gênero, que uma coisa que nós mulheres fazemos frequentemente, sem perceber, é que a gente casa, entre aspas, ou a gente se relaciona com o ideal que a gente tem daquela pessoa ou o ideal que a gente tem daquela relação. Então é como se o título, né, estar num relacionamento fosse muito mais importante do que com quem a gente tá. Você falou de estar apaixonada por ele, de você gostar dele, mas o que você gosta dele? E o que ele tem que você é apaixonada por ele, assim? Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando, se é por ele ou se é pela ideia de estar numa relação tal e uma idealização de quem ele é que supre esse seu outro ideal que você gostaria de ter na sua vida, assim. Verdadeiramente a pessoa que ele mostra que ele é pra você, mais do que ele fala, mas que ele faz, supre esse seu ideal? Eu sempre sou do time da gente acreditar no que as pessoas fazem, não no que as pessoas falam. Porque muitas vezes, por mais que as pessoas sejam muito bem intencionadas e querem talvez mudar, a gente não sabe se ele quer ou não, ou se ele fala pra te manipular ou não, a gente não tem acesso a isso, a gente
só tem acesso ao que as pessoas fazem. E o que as pessoas fazem é o que de fato impacta a gente e é o nosso relacionamento. Então eu super entendo você questionar de falar e não fazer. E eu acho que a gente vai ter que, infelizmente, levar em conta o que ele faz. É chato muitas vezes, porque a gente quer acreditar que as pessoas podem ser versões melhores. Eu sou psicóloga, acredito que as pessoas podem ser versões melhores, mas quando elas agem por onde? Então tem que tomar um pouco de cuidado por isso. Outra coisa que você também tem que tomar um pouco de cuidado é que você já disse que você veio de uma relação não muito legal. A gente tem que analisar, e isso só daria pra fazer numa terapia um pouco mais aprofundado, os seus padrões de relacionamento. Como você já teve uma relação ruim, te deixa mais vulnerável a cair no padrão de ter outra relação ruim. Isso quer dizer que todas as relações que você vão ter vão ser ruins? Não, se você estiver consciente do seu padrão. Porque a partir do momento que você consegue nomear as coisas que as pessoas fazem com você e nomear as coisas que você não gosta de receber de uma relação, quando você começar a identificar, é pra você cair fora e procurar uma pessoa que não faça isso com você. E outra coisa que eu queria falar antes da gente ir pra próxima história é quando você fala assim, no fim acabei dando uma chance pra ele, mas sentia que tinha algo errado. Isso é algo muito curioso que, como eu falei mais uma vez, né, numa terapia eu tentaria entender melhor com você, que é explorar o que era essa sua sensação de ter algo errado. Até porque logo depois você fala, não sabia até que ponto era trauma da situação com o ex e até que ponto ele me deixava insegura. Esse é um bom ponto também, tá, gente? Porque pessoas que tiveram relações que geraram muita desconfiança podem, de fato, acabar racionalmente tendo esses pensamentos de desconfiança, de insegurança, antes mesmo de viver de fato uma situação concreta de desconfiança com a próxima pessoa que ela tá se relacionando, né? Falo isso tanto pela minha experiência clínica quanto pela minha experiência pessoal mesmo, assim, dessa desconfiança. Mas eu vou compartilhar algo que eu percebo, assim. É muito diferente, primeiro, no seu caso, que você teve de fato, né? Assim, você falou, não sabia até que ponto era trauma da situação, tudo bem. Mas eram coisas que estavam só na sua cabeça ou eram coisas que aconteceram de fato? Que podem sustentar e validar essa insegurança. Porque no seu caso você traz situações concretas que ele mentiu pra você. Então, por mais que possa ter pontos dos seus traumas com o seu ex-namorado, você tá vivendo situações que concretamente podem acabar te gerando e geram, né, insegurança quando ele mente pra você. E tem algo entre o que a gente pensa e o que a gente cria na nossa cabeça de desconfiança por medo de situações que a gente já viveu, que é diferente de quando a gente sente que tem algo de errado. E é algo que numa terapia eu tentaria explorar também com você esses dois lados. O que é só seu pensamento que pode estar criando coisas, o que de fato aconteceu, no seu caso, e o que é essa sensação que parece que tem coisas pra falar pra você, mas possivelmente você não tá ouvindo tanto. E com isso, vamos para a próxima história? Vamos pra próxima história. Olá, meninas, vocês são incríveis, sou fã. Obrigada por me ajudar em tantas questões através do podcast. Venho aqui desabafar um pouco sobre o que vivi e ainda vivo nos últimos anos. Seguinte, conheci um rapaz de forma aleatória. Na época eu morava sozinho, então ele frequentava minha casa quase diariamente. Depois de menos de um mês, ele me convidou para morar com ele e sua mãe. Agi por impulso e aceitei a proposta. A mãe dele sempre me tratou muito bem. Me tem como um filho. Depois de alguns meses instalado na casa dele, descobri algumas coisas. Ele me confessou que vivem com HIV, carga viral indetectável, portanto, probabilidade mínima de transmissão. Nunca tive problema com seu diagnóstico, sua sorologia. Em seguida, descobri que ele curte sexo casual, costuma frequentar cine pornô, saunas e afins. Detalhe, nos conhecemos em um cine pornô. Para completar, ele tem um perfil no Instagram onde expõe fotos sensuais e provocantes. Com o passar do tempo, abrimos a relação no sentido de cada um ficar com as pessoas sem comunicar ao outro, desde que não tenha envolvimento emocional. Outro dia, ele disse que queria trazer um cara aqui em casa para transar a noite toda com ele. Não aceitei e disse que esse não tinha sido acordado. Não temos mais relação sexual, ele disse que me ama, porém não temos sintonia na cama. Confessou que, quando gosta muito de alguém, perde o tesão, mas afirmou para mim que me ama. Sinceramente, depois de tantas decepções, não sei mais identificar que tipo de sentimento sinto por ele. Às vezes penso que é o comodismo, costume, rotina, medo de ficar sozinho. Enfim, queria muito a opinião sincera de vocês. Estou fazendo terapia pois tive depressão e estou em um pico absurdo de ansiedade. Ele é psicólogo, excelente profissional, mas a convivência não é das melhores. Ele muda de humor repentinamente, tem inúmeras crises de ansiedade, tem conflito com a mãe, não fala com o pai há 15 anos. Geralmente ele tenta me manipular, me inferiorizar. Falei outro dia que meu sonho é cursar psicologia e ele disse que não sirvo pra isso. Ele é altamente controlador, parece que vivemos em uma competição sem fim. Me ajude, meninas, preciso de feedback de vocês. Ultimamente tenho refletido muito sobre o que estou vivendo. Me pego pensando, por que ainda estou nessa relação? Por que me submeto a passar por determinadas situações? Ele me chama de psicopata, diz na frente das pessoas que têm problemas mentais que sou louco. Obrigada pelo espaço e acolhimento. Luz para vocês.
Olha as coisas parecidas nas histórias, né? É sempre o outro que é louco, né? Exatamente. E sabe o que foi curioso que eu vivi ouvindo essa história enquanto você lia, Ana Teresa? E aí, ouvinte, quem viu essa história ficou me perguntando se essa foi sua experiência com a relação. Porque a sensação que eu tive é que foi degringolando, assim. No início você foi contando como que vocês se conheceram, assim, me chamou a atenção que com menos de um mês ele te convidou pra morar com ele e com a mãe dele. Fiquei curiosa também sobre esse contexto, assim, em que contexto você tava e o que te fez aceitar essa proposta, porque a sensação que eu tive é que foi muito rápido, mas foi muito curioso, assim, porque ao passo que a Ana Teresa foi lendo, eu fui sentindo como se fosse, assim, indo ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, diferente da primeira história, parece que desde o início já tinha ali red flags, parece que foi mais coeso, e eu fiquei muito assustada, assim, me chamou muita atenção e foi um susto, digamos assim. Será que a gente também não viu o processo dele de parar de idealizar essa relação? Exatamente, mas a sensação que eu tive é que foi muito rápido, assim, ao passo que você foi lendo, e você foi falando no início, né, assim, e disse que queria trazer um cara aqui pra transar a noite toda, não aceitei, e disse que isso não tinha sido acordado, assim, tudo bem, né, ele tentou fazer alguma coisa que não tinha sido acordado, aí vocês puderam comunicar, assim, já não foi muito legal, mas também tudo bem, não temos mais relação sexual. Assim, a sensação que eu tive é que foi aos pouquinhos, mas no final, quando você traz, que ele chama de psicopata, diz na frente das pessoas que você tem problemas mentais, eu senti como se estivesse arrancando um band-aid, assim. Eu acho que é esse o ponto que eu tô querendo chegar. Diferente da primeira história, que parece que desde o início já tinha coisas muito problemáticas, com você eu tô com uma sensação de que foi indo, foi indo, foi indo, e agora no final arrancou um grande band-aid, assim. E tô me perguntando se essa tá sendo a sua experiência com essa relação agora. Mas o que mais fica forte pra mim é isso, assim, como você mesmo se perguntou, o que que te faz estar nessa relação, assim? O que que te mantém? O que que te mantém numa relação com uma pessoa que te chama de psicopata, que diz na frente das pessoas que você tem problemas mentais, que você é louco, que você não serve pra psicologia, assim? Fiquei muito curiosa e eu também tô com uma sensação de que como se faltasse peças do quebra-cabeça pra gente entender melhor essa imagem. Pra mim, uma red flag, né, uma bandeira vermelha dessa história é a intensidade do começo. E eu tô entendendo que você tá falando que ele foi muito intenso, mas você também embarcou nessa intensidade, você não colocou um limite. E eu achei curioso, assim, ele falar que quando ele ama, ele não sente tanto tesão. Fico me perguntando quanto o tesão dele não tá condicionado a isso, né? São coisas desconectadas na cabeça dele. E aí vai entrar questões relacionadas à sexualidade dele, como ele vivencia e tudo mais, e a história não é sobre ele, né? A história é sobre você. Eu tô entendendo que você foi fazendo algumas concessões na relação que você não gostou. Esse mito de vamos abrir a relação e não pode ter envolvimento emocional, se você maratona o nosso podcast, você sabe que isso não é real. A partir do momento que você abre, as pessoas podem se envolver emocionalmente. A partir do momento que você fica fechado, as pessoas também podem se envolver emocionalmente. Olha o plot twist. Você não controla quando as pessoas se sentem em relação aos outros. Obviamente, você tá confiando ali que ele não vai ativamente desenvolver algo, buscar algo, né? Tentar criar algo. Mas pode acabar acontecendo que ele ache, sim, alguém interessante, porque a gente pode achar mais de uma pessoa interessante. Por isso que na monogamia você escolhe exclusividade, por mais que você ache outras pessoas interessantes. No relacionamento aberto você consegue explorar um pouco mais outras pessoas que você acha interessantes, mas esse mito de que você vai ser único, você não vai ser. Assim, seja isso institucionalizado ou não dentro da relação. Só que uma coisa que a gente tem que pensar aqui é que a partir do momento que você não gostou e começou a colocar limite, que bom que você colocou e você verbalizou que não estava de acordo, né, com as coisas que ali estavam sendo feitas e tudo mais, mas eu tô entendendo que isso não era muito respeitado, assim. Você falou que teve muita decepção dentro da relação e eu entendo você morar com ele dá um certo medo maior de você sair de um relacionamento. Eu não sei se você tem pra onde ir se você terminar, porque é isso que a Ana Luísa falou. A gente não sabe qual é o seu contexto de antes pra saber se onde você tá algumas vezes é melhor do que antes, por mais que seja um lugar ruim. Então, assim, não tem como a gente falar, nossa, sai daí, que horror, que muitas vezes você tava vendo outro horror, né? Então a gente não sabe muito pra onde ir. Mas você merece o relacionamento que você quer. E você não vai estar sendo exigente demais se você pedir pelas coisas que você precisa pra você se sentir bem na relação. E eu acho que
talvez parte desse medo, né, de continuar na relação, serve tanto pra você quanto pra outro ouvinte que mandou a história, é a gente entender também como é que funciona o seu relacionamento com você, sua autoestima, o quanto você tem medo ou não de ficar sozinho ou não, como é que é a sua rede de apoio, porque muitas vezes, se a gente tem um padrão de relacionamento abusivo, parte da configuração, né, dos critérios ali de um relacionamento abusivo, é o abusador afastar a vítima da rede de apoio. Então, quanto de pessoas você tem à sua volta pra ser essa cama pra você cair, se você precisar, essa rede pra você cair, se você tá com pessoas assim tão abusivas em volta. Eu ia tocar exatamente nesse ponto que você chegou agora, Ana Teresa, que é como que tá, a gente pode nomear de autoestima, né, mas eu tô muito com o senso de si de vocês, assim, porque fato é, assim, não tem manual, gente. Se a gente tivesse, provavelmente a gente estaria trilionária, se alguém tivesse um manual de como não cair em relações abusivas e tóxicas, enfim, essa pessoa já estaria aí, com certeza, muito conhecida. Então não tem esse manual. Mas tem sim um fato de que quando o nosso senso de si tá ou abafado ou diminuído, ou assim, quando a gente não tem tanto esse senso de si, quando eu falo senso de si é nesse sentido de autoconhecimento, de uma relação saudável com você mesmo, autoestima, um próprio senso de propósito, assim, senso de si nesse sentido de quem você é e o que você quer pra sua vida, assim, de ter essa firmeza, essa segurança e esse suporte em você mesmo, né? Quando isso não tá tão forte, a gente fica mais propenso a se misturar nas nossas relações, principalmente nas nossas relações amorosas. Então isso é algo que eu questionaria, assim, para as duas pessoas que enviaram as histórias, né? Como que tá esse senso de si de vocês? Como que tá a relação de vocês com vocês mesmos, com a própria vida de vocês? Até para questionar se essa relação tá entrando no lugar de suprir alguma coisa que vocês mesmos e a vida de vocês e outras áreas da vida de vocês não tá suprindo. Porque, de fato, assim, a autoestima, ela tá muito relacionada com isso. Mas a gente fala sobre isso aqui, né? Autoestima não é também num lugar... Quando a gente fala senso de si, autoestima, autoconhecimento, não é ir pra um lugar de autossuficiência, não, assim. Porque o autossuporte, né, e a autoestima são muito importantes, mas o meio que a gente tá inserido é diretamente ligado à nossa autoestima, né? Não dá pra entrar num lugar de causa e efeito, né? Fica um pouco nessa brincadeira de quem veio antes, a galinha ou o ovo. Mas fato é que quando a gente tá num ambiente, quando a gente vive relações tóxicas, e seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amizade, relacionamento familiar, isso afeta a nossa autoestima. Então, parte da construção da nossa autoestima positiva vem da gente estar também em ambientes em relações nutritivas. E quando a gente se insere, mesmo que a gente numa autoestima mais baixa, ao passo que a gente vai se inserir em relações mais nutritivas e saudáveis, isso vai melhorando o nosso senso de si, a nossa autoestima. Então, assim, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, tanto pro positivo quanto pro negativo. E é algo que eu questionaria vocês dois, né, tanto a primeira ouvinte quanto o segundo ouvinte que enviaram a história, de entender melhor, como a Ana Teresa estava falando também, como que tá essas outras relações de vocês e esses outros meios de afeto. Porque a partir daí talvez vocês possam questionar o que tá faltando que vocês podem estar buscando e recebendo ou pela metade ou recebendo de uma forma um pouco torta dessas relações que vocês estão. Então, com isso, gente, a gente não tá querendo culpar vocês, nem assim, vocês são a razão de estar nessas relações. Eu acho que existe um padrão aí que vocês estão repetindo. Normalmente, né, relações abusivas é um padrão, muitas vezes lá de trás, que a gente tem que entender de onde de lá de trás a gente tá repetindo. Mas, como eu falei pra primeira ouvinte, vou falar pra você, é muito importante a gente aprender a nomear os desconfortos, nomear os abusos, pra gente saber identificar e pra gente não deixar que essas coisas se repitam. E quando eu falo isso, só num relacionamento amoroso, não. Porque quando a gente tem um perfil de acabar caindo em relações abusivas, é relações, é familiar, amigos, trabalho. Então, quando a gente começa a nomear essas coisas, a gente também começa a dar um 360 na nossa vida pra entender as relações também. E, gente, esse é o episódio de hoje. Muito obrigada por vocês estarem ouvindo a gente aqui. Lembrando sempre que esse quadro, esse podcast não substitui uma terapia. Então, se de alguma forma você ficou tocado, você ficou mexido com alguma coisa que a gente falou, ou você se identificou, a gente sempre incentiva vocês a fazer terapia. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho individual para além do podcast, vocês podem me seguir no @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Teresa. Eu no @Ana Teresa Cavalcante. As informações vão estar aqui na descrição, junto com a nossa área
áreas de apoio que eu falei no começo do episódio e junto com o nosso @podcast Psicologia Sincera nas outras redes sociais. Se vocês acharam que esse conteúdo aqui faz sentido, que a gente falou coisas que são boas, que outras pessoas também deveriam estar ouvindo, compartilha esse episódio, marca a gente nas redes sociais que a gente adora. Assim, tira print da sua tela, se for o caso, assim, porque a gente gosta muito de ver pra onde o podcast vai, né? Chegando até vocês. Não esqueçam de seguir também o nosso designer Fernando Picamilho e o nosso editor de áudio Bernardo Dabu. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.